Bom dia, meninos e meninas! Já são 10 horas da manhã. Está começando mais uma aula maravilhosa. Que você possa, neste momento, escovar os seus dentes. Se você ainda não tomou café, pega seu café, pega alguma coisa para você comer e assiste a nossa aula. O ideal seria se você comesse antes, mas se você quiser comer durante, não tem problema. Contanto que você preste atenção, beleza? Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena oração, ok? Que você possa estar orando juntamente comigo. Não me deixe orando sozinha, beleza? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui na Tua presença, reunidos nesta aula. Que o Senhor possa estar me usando, fazendo a Tua vontade aqui neste lugar, que eu não venha falar nada de mim. Que o Senhor possa ir de encontro com cada jovem, cada adolescente, com qualquer um que estiver assistindo essa aula. Que o Senhor possa abrir o coração deles, Pai, para que eles possam receber a Tua palavra, para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam aqui e aprenderão aqui. Muito obrigada por tudo, Pai, que o Senhor possa tomar a direção. Em nome de Jesus. Amém. 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 E aproveita que você já está aqui assistindo, que a gente ainda não começou a aula, e já dá o like nesta aula. Pega o link, compartilha com algum coleguinha seu que você conheça, que não assiste EBD. Talvez você conheça alguém que nem está tendo EBD na igreja, porque sim, tem muitas igrejas que ainda não abriram, ok? Então nós temos que avaliar a situação de cada um, então aproveita aí e já manda o link desta aula. E se você quiser que essa pessoa acompanhe desde o início, mande todos os links desta mesma revista que você vai ver aí, para a pessoa poder seguir bonitinho toda a aula, ok? Então não esqueça de compartilhar, que é o mais importante, porque você está aqui para trazer mais almas para Jesus. Então aproveite. E como você já pode estar vendo aí, nós vamos falar sobre defensores da fé. Em resumo, só para a gente dar uma introduçãozinha, foram pessoas que defenderam, literalmente, defenderam a sua fé. São pessoas que sofreram pelo Evangelho, que morreram pelo Evangelho. Então essas pessoas defenderam a palavra de Deus. E nós vamos ver quem são essas pessoas. E isso foi na época lá da igreja primitiva, ok? Então a gente não está fugindo do tema, a gente não está fugindo do assunto. Então, bora para a nossa aula. Bom, e a leitura de hoje se encontra lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe aí comigo, gente. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Gente, isso aqui é exatamente o que estamos vivendo hoje em dia. Não estou pedindo para você pregar a palavra de Deus para as pessoas, literalmente fazer uma pregação. Estou pedindo para você não deixar de falar do Evangelho, não ter medo de falar do Evangelho. Porque se hoje já está difícil, porque as pessoas tudo são Isso me magoou. Isso me feriu. porque as pessoas acham que tudo é pro pessoal, né? Se hoje já tá difícil, imagina daqui a alguns anos, como é que não vai estar? Como é que a gente vai conseguir falar de Cristo? Hoje em dia, muitos já rejeitam de forma ao ponto de acusar a gente de homofóbico, de racista, de inúmeras coisas. Sendo que não é bem assim, né? Porque as pessoas escutam aquilo que elas querem, né? Também não estou generalizando, não é todo mundo, são algumas pessoas. E aqui ele fala pra gente estar preparado, independente se a ocasião for boa ou se a ocasião não for boa. Não tô falando que você tem que falar se a ocasião for ruim ou boa. Tô falando pra você estar preparado. Porque se for necessário, você já vai estar pronto para saber o que falar. Principalmente se for defender o Evangelho.
Porque vão ter gente que vão ter pessoas que vão julgar você por você ser cristão, que vai querer saber, mas por que isso? Por que teve essa coisa aqui? O que é isso aqui na Bíblia? Não sei o que. Você vai ter que saber se safar e sair pela tangente, conseguir esclarecer de forma que você não saia prejudicado e a pessoa consiga entender aquilo que você está falando. Talvez você a magoe, porque a verdade às vezes dói, mas sempre digam a verdade, independente se ela vai doer ou não. E sim, estejam preparados. E eu estou falando para vocês saberem defender o Evangelho. O título é Defensores da Fé. São pessoas que defenderam o Evangelho. Então aqui, Paulo está falando para defender o Evangelho. Entenderam? Para estar preparado para caso ocorra alguma coisa. Estou usando essa passagem para isso. Caso ocorra alguma coisa, você já está preparado. Então, corrija se for necessário. Repreenda se for necessário. Encoraje as pessoas. Ensiná-las com paciência. E um bom ensino, é claro. Também não estou pedindo para vocês darem aula. Mas imagine se eu e Jaciane chegássemos aqui para dar aula para vocês, tanto aqui no vídeo, quanto no presencial, de forma bruta, sem paciência, com grosseria. Vocês não iriam entender e bem provavelmente vocês nem estariam assistindo. Ou nem iriam para a escola bíblica quando era presencial. Então tudo é feito com amor, com paciência. Então se algum colega seu não entende direito a Bíblia, não consegue absorver absolutamente nada do que você está falando, tenha paciência. E é um trabalho de formiguinha, é devagarinho. Aos poucos você vai chegar lá. E depois vocês comentam aqui nos comentários se você conhece alguém, se você está evangelizando alguém para Jesus, porque eu quero saber como é que está o ministério de vocês. Não estou dizendo que precisa ser de missionário, mas o ID é para todos. Todos têm que falar de Jesus para alguém. A gente tem que trazer mais almas para Jesus, porque a gente foi trazido por alguém. Então, vocês também têm que trazer mais pessoas, ok? No versículo 3 e 4, fala disso, que chegará um tempo que as pessoas não vão escutar mais a verdade. Nós estamos vivendo exatamente isso. As pessoas não querem escutar a verdade, elas querem escutar aquilo que afaga o ego delas. Tanto que fala que eles vão buscar pessoas que vão falar aquilo que agrada aos ouvidos delas. Tem muita gente que vai buscar pregações, buscar pessoas que vão buscar revelação, essas coisas assim, porque aquilo talvez agrade o ouvido dela, agrade o ego dela. E sim, muitos correm atrás de mito, correm atrás de mentiras. E Satanás, ele aproveita isso, porque ele diz muito que para chegar até Deus, existem vários caminhos. Todos os caminhos levam a Deus, sendo que a gente sabe que o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, não existe outro. E no 5 ele finaliza falando para a gente se manter com sobriedade nessas situações, não se abalar com isso, para a gente não ter medo de sofrer, porque talvez a gente sofra. Não estou dizendo que você vai levar chibatada, porque essas pessoas que eu vou falar para vocês daqui para frente, elas morreram. Elas morreram defendendo o Evangelho. E eu não estou dizendo que você vai fazer isso, mas não estou afirmando que você também não vai sofrer. Talvez você perca uma amizade com isso, mas dependendo de como você for falar, talvez você não perca essa amizade. Isso tudo depende da forma como você chega na pessoa para falar de Jesus. Comece chamando ela para a igreja, mandando o link da aula, tanto essa quanto as anteriores. Então, é você trabalhando, literalmente, como o versículo fala, para anunciar o Evangelho. E é trabalho de formiguinha. Você não precisa fazer de uma vez. A gente lê na Bíblia e parece que foi uma coisa atrás da outra, mas levou anos isso, séculos, ok? Então é tudo com calma e cautela. E vamos prosseguir com a nossa aula. Bom, galera, vamos primeiro uma pequena introdução para vocês poderem se situar um pouco no assunto. Como vocês já sabem, os primeiros cristãos lá da igreja primitiva, eles sofreram perseguições, certo? Todo mundo já está careca de saber. Só vai saber quem assistiu as outras aulas. E além da perseguição, eles também sofreram com ensinos errados. Pegavam a palavra e ensinavam de forma errada. Sofreram com muitas heresias. Como assim heresias? Interpretação de forma errada. Pegavam o que estava escrito na Bíblia, interpretavam de forma errada, de forma que era uma mentira, e acabava se espalhando aquilo, uma heresia. E imagina você pegar a palavra de Deus, interpretar da forma que você quer, e sair por aí espalhando mentira. Isso é uma heresia.
E isso acabava confundindo alguns crentes, porque ficavam sem entender por que isso está acontecendo, por que estão falando assim, e aí a pessoa, principalmente se for nova na fé, acaba se afastando do evangelho, e foi isso que aconteceu. Alguns acabaram se afastando do verdadeiro evangelho, porque estavam indo na onda das mentiras, dos ensinos errados, das heresias. E aí, para defender, para combater esses ataques, para defender o evangelho, Deus levantou defensores do evangelho, os apologistas. Apologistas. A palavra apologia é uma palavra grega, apologia, que significa literalmente defesa. Então, apologista é uma pessoa, é um defensor de algo, uma pessoa que defende alguma coisa. Apologista da fé cristã é um defensor do evangelho. Então, Deus levantou essas pessoas para defenderem o evangelho por conta dessas coisas que estavam acontecendo, ensinos errados, das heresias. E isso, como eu mencionei, estava destruindo a evangelização. As pessoas estavam aprendendo de forma errada. E aí é onde entram os apologistas. E nós vamos falar deles nesta aula, ok? Não de todos, porque são muitos, mas vamos falar dos principais, ok? Seguindo nossa aula, primeiro tópico da nossa aula, a importância de conhecer os apologistas. Por que é importante a gente conhecer eles? Sabe? Por que é importante? Nós vamos ver o porquê. Gente, os apologistas, através dele é que hoje nós podemos desfrutar da nossa fé, desfrutar de tudo que a gente tem hoje. Não estou dizendo que eles são 100% os responsáveis por tudo, mas eles defenderam muito o evangelho e deram sua própria vida para defender o evangelho. Então, hoje, se a gente tem o que a gente tem do evangelho, muita coisa é por conta deles. E o trabalho deles é muito importante para a gente poder aprender, para a gente poder também se situar como que a fé cristã foi preservada nos seus primeiros passinhos, nos seus primeiros séculos de vida, né? E através deles, dos apologistas, que nós vamos tomar como exemplo, é que a gente vai saber como defender a razão da nossa fé, como defender a nossa fé, como defender o evangelho de forma sábia, porque não adianta você sair por aí falando besteira, e com basamento bíblico, que é o mais importante. Você sair por aí falando coisas que você leu na revistinha, não adianta. Tudo embasamento bíblico, ok? Os primeiros apologistas. Então, como tudo na vida, sempre tem alguém que começa alguma coisa, né? Os primeiros apologistas são pessoas que vocês já conhecem. Paulo e João, das cartas de João, ok? Então, foram esses grandes homens que começaram tudo isso. Então, galera, eles combateram os judaizantes, que você já conhece, e o gnosticismo, os gnósticos. Os judaizantes, para quem não lembra, são aqueles que ensinavam que os cristãos deveriam primeiro realizar aqueles rituais do judaísmo para depois eles poderem ser cristãos de fato, né? E eles ensinavam isso, e se você quiser saber com mais riqueza de detalhe, assiste uma aula, não vou lembrar qual, mas teve uma aula que eu falei somente disso, tá bom? Não vou lembrar qual que foi não. Se eu não me engano foi a segunda aula dessa revista, ok? E o gnosticismo, os gnósticos, eles pregavam uma falsa espiritualidade, nada de espiritual isso. E eles desprezavam o corpo, eles pregavam que para Deus o que importava era a sua alma, o corpo não. Se isso fosse verdade, hoje em dia a gente podia fazer muita coisa com o nosso corpo, mas a gente não pode, porque nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e a gente sabe muito bem disso. Então, Paulo e João combateram esses homens, beleza? Para defender o evangelho, porque tudo isso não está de acordo com o que nós aprendemos na Bíblia. E lá em Gálatas, Colossenses, 1 João, Gálatas e Colossenses foi Paulo que escreveu, e 1 João, que é a primeira carta de João, foi João que escreveu. Nós vemos muito atividade apologética deles dois, nesses 3 livros. Como assim atividade apologética? Atividade dos apologistas, de defender o evangelho. E acaba que Paulo se sobressai um pouco mais. Todo mundo conhece quem é Paulo, como foi Paulo. Então acaba que Paulo se sobressai nisso. Mas
João não tá por baixo não, viu? Foi muito bom também. Tarefa dos apologistas. Então, vamos entender mais ou menos o que eles faziam. A gente sabe que eles defendiam, mas como eles defendiam? E meu povo, a tarefa deles era formidável. Eles faziam um trabalho incrível para defender o Evangelho. Eles argumentavam filosoficamente em defesa do Evangelho, mas sem perder aquele sobrenatural dos milagres, sabe? Mas eles argumentavam filosoficamente. Imagine alguém vai defender alguma coisa, explicar alguma coisa, se você olha para a pessoa e parece que a pessoa não tem domínio daquilo que ela está dizendo. Você não vai dar muito bola para aquela pessoa, você vai simplesmente, tá falando besteira. Então eles tinham que ser muito inteligentes, eles tinham que saber argumentar de forma bonita, culta, né? Para a pessoa também poder dar valor àquilo que ela está dizendo. E acabavam que eles nadavam contra a maré da cultura da população, da cultura da época, porque as pessoas estavam dizendo coisas erradas e eles tinham que defender. E geralmente era sempre o contrário, né? Então era formidável a tarefa deles. E nós vamos ver alguns exemplos de como são essas tarefas, o que é que eles faziam exatamente. Então eu vou dar alguns exemplos de heresias que aconteciam e vocês vão entender como eles defendiam. E vocês vão achar incrível. Eu achei isso formidável mesmo. E as heresias tem umas que são muito engraçadas, pelo menos eu achei. Então, galera, eu vou passar para vocês agora algumas tarefas dos apologistas e uns exemplos para vocês poderem entender como que eles defendiam, como que eles agiam, ok? Então vamos lá. Uns imperadores pagãos, isso aqui é um exemplo, tá? Que foi real mesmo, mas é um exemplo. Tinha alguns imperadores pagãos que estavam acusando os cristãos de ateístas, porque eles não acreditavam nos deuses gregos. Ateísta é aquele que não acredita em Deus nenhum. Eu sou ateu, não acredito em Deus nenhum, entenderam? Então eles estavam acusando os cristãos de ateístas, porque eles não acreditavam nos deuses gregos. Aí lá vem os apologistas explicarem que o Deus que eles acreditavam era o verdadeiro Deus. Então eles tinham que explicar quem era o verdadeiro Deus para eles. Que eles não acreditavam nos deuses gregos porque eles tinham o verdadeiro Deus. Eles acreditavam no verdadeiro Deus. Outro, isso aqui eu achei muito engraçado, que começou a surgir rumores de que os cristãos estavam praticando incesto. Para quem não sabe o que é incesto, é quando duas pessoas ficam juntas, namoram, têm relações sexuais e elas são parentes muito próximos, tipo mãe com filho, irmão com irmã, pai com filha. Isso é incesto. E a gente sabe que isso é pecado, que não pode. Eu não posso ter relação sexual com meu irmão. Eu, se eu fosse mãe, eu não poderia ter relação sexual com meu filho. Vocês entenderam? Isso que é incesto. E estava surgindo rumores de que os cristãos estavam praticando incesto. Pelo simples fato deles falarem, paz do Senhor, irmão. E aí, irmão, paz do Senhor. Isso. Por conta da palavra irmão ou irmã que a gente tem. E aí lá vem os apologistas tentarem provar que o título de irmão e irmã não está se referindo a biologicamente falando. Ele é meu irmão biológico, tem meu sangue. Não é isso. É no sentido de confraternização, de união em Cristo, de família de crentes. A gente sabe, vocês são meus irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Entenderam? Deus é nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo. E aí eles tiveram que explicar que esse termo irmão e irmã não era no termo biologicamente falando. Gente, é inacreditável como é que o povo consegue inventar essas coisas. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é que começou a se espalhar alguns rumores de que os cristãos estavam sendo canibais. Canibal é aquele que come a carne da própria espécie. Eu sou humana, vou comer carne de humano. Isso é canibalismo, né? E aí estavam dizendo que os cristãos estavam sendo canibais por conta da referência de comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo. Parece que é brincadeira, mas é real isso mesmo. E aí lá vem os apologistas dizer que isso é uma referência simbólica, até por conta da Santa Ceia que a gente participa, é uma referência simbólica. Comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo, é uma referência simbólica por conta da morte na cruz que Jesus teve que sofrer.
E aí tem que ficar explicando, parecem coisas tão bobinhas, né? Mas tem que ficar explicando, porque isso estava se espalhando e a galera estava super acreditando. Então, esse é o papel deles. Não estou dizendo que foram só essas defesas que eles fizeram. Eu dei 3 exemplos das que eu achei mais interessante, ok? E teve várias, se vocês quiserem pesquisar depois defesas de apologistas, vocês podem pesquisar também, mas essas 3 foram as que eu achei mais interessantes. Então, gente, nós vamos falar agora de um apologista muito importante, que é Justino Marte, ok? Então, depois de Paulo e João, um grande nome que apareceu em defesa do Evangelho foi Justino Marte. Marte não era o sobrenome dele. Marte é uma pessoa que sofre uma perseguição e morre por conta disso, por defender ou recusar a defender uma causa específica. No caso dele, o Evangelho. Então, Justino Marte, ele foi condenado à morte lá em Roma por defender o Evangelho. Então, ele foi uma pessoa que sofreu perseguição e morreu defendendo o Evangelho. Ele não negou a Cristo em momento nenhum e morreu por isso. Então, ainda em Justino Marte, vamos recapitular rapidinho, que eu dei um resumão, né, e falar um pouco mais. Então, como eu falei, antes de Paulo e João, um grande nome que surgiu na defesa do Evangelho foi Justino, ok? E ele viveu 100 a 165 depois de Cristo. DC é depois de Cristo. E ele é chamado de Justino Marte porque, como eu falei, ele morreu na defesa da fé. Ele morreu defendendo o Evangelho. E antes de aceitar a Cristo, antes de se converter, ele estudava filosofia. Né? Então ele era um homem muito inteligente. E ele se converteu lendo o Antigo Testamento, porque ele começou a comparar algumas profecias do Antigo Testamento relacionadas ao Messias e começou a comparar com a vida de Jesus. E aí ele creu, ele começou a acreditar que Jesus era o Messias. E foi assim que Justino Marte se converteu, ok? Depois que ele já estava bem amadurecido na fé, ele escreveu uma obra de defesa da fé cristã, né? Que ele destinou ao imperador Antonino Pio, ok? E ele deu o nome de Apologia, né? E aí, um pouco tempo depois, ele escreveu outra obra, que ele denominou Segunda Apologia. E esse ele destinou para o Senado romano, né? E essas obras que ele criou, que ele escreveu, era para convencer os imperadores e também os romanos no geral, não somente os imperadores, mas também os outros romanos, sobre a verdade do Evangelho, a gloriosa verdade do Evangelho. E através dos seus argumentos muito bons, ele conseguiu tocar algumas pessoas. Então, assim, eu acredito que tocar algumas pessoas, eu não posso afirmar que elas se converteram, mas acredito que muitas se salvaram por conta de seus argumentos. Mas, infelizmente, ele foi morto no governo de Marco Aurélio. Esse Marco Aurélio, ele perseguiu muito os cristãos. E foi nesse governo que ele foi morto, né? Então, sim, ele conseguiu salvar algumas almas, bem provavelmente, mas infelizmente foi morto. John Foxe, ele escreveu ele escreveu um livro que se chama O Livro dos Mártires, que ali tinha vários nomes, né, de outras pessoas que também morreram em defesa, né? E ele relata como foi a morte de Justino, que eu vou dizer aqui para vocês. Justino e 6 companheiros foram presos por fazer o que eles faziam, né? Defender o Evangelho. Quando ordenaram que negassem a fé e fizessem sacrifícios para ídolos pagãos, eles se negaram a fazer as duas coisas. Eles se negaram a negar a fé, negar a Cristo. Eles não quiseram fazer isso. E também não fizeram sacrifícios a ídolos pagãos. Eles se negaram a fazer isso. E aí, por isso, foram condenados a açoitamento, né, chicotadas, açoites e a decapitação. Então foi assim que Justino e esses 6 companheiros que estavam com ele morreram. Outros grandes nomes. Então, além de Justino Marte, outros nomes também se destacaram como apologistas nos primeiros séculos da Igreja Primitiva, e eu vou citar alguns nomes aqui para vocês.
Arístides, ele escreveu ao imperador também, né, Antonino Pio, e ele estava nessa sua obra defendendo a fé cristã. O Tertuliano, um dos maiores apologistas cristãos, muito inteligente e culto, ele escreveu algumas obras e em suas obras elas se dividiam em 3 principais assuntos. Um deles, a postura do cristianismo diante do Império Romano, como que o cristianismo deveria se portar diante do Império Romano, a defesa da fé cristã diante das heresias, como que se defende diante de algumas heresias, e o comportamento correto do crente à luz da Bíblia. Então eram esses assuntos os principais assuntos que ele abordava em suas obras. E Orígenes, ele era considerado por alguns que ele tinha alguns momentos exagerados, mas ele foi um grande apologista. E ele foi torturado pelo imperador Décio e ele morreu pelos sofrimentos que ele sofreu. Então, nessa tortura que ele teve, ele sofreu alguns ferimentos e através desses ferimentos ele morreu. Outro nome também foi Atanásio. Ele se destacou porque ele defendia a divindade de Jesus. Tinha um obreiro chamado Ário que ele estava sustentando uma heresia de que Jesus não era Deus. E aí, Atanásio ele teve debates para poder defender a divindade de Jesus. Jesus, quando fala de divindade, dele ser divino, dele também ser Deus, não somente homem. Atanásio ele foi exilado 5 vezes, mas ele se manteve firme defendendo o Evangelho. Agostinho, ele era um erudito, ou seja, um grande estudioso, e se converteu aos 33 anos por influência de sua mãe Mônica e também dos estudos que ele tinha da Carta de Paulo. Ele foi um grande teólogo e ele combateu diversas heresias também. Galera, também teve outros nomes de vários outros apologistas, mas eu quis citar somente os mais importantes, os que eu achei que mais se destacaram. Então, gente, eu queria deixar para vocês uma lição. Que lição que esses apologistas deixaram para a igreja primitiva? A igreja se torna mais forte quando consegue defender a fé que professa. Muito profundo, muito bom. Então, nós precisamos saber defender a nossa fé. Quando alguém vier acusar alguma coisa, você tem que saber defender a sua fé. Se você ouvir alguém falando mal de Jesus, defenda Jesus como Atanásio defendeu Jesus. Não deixe as pessoas falarem mal da nossa fé, falarem mal do Evangelho. Mas nós temos que fazer isso de forma sábia, sem impor nada, sem perder a razão. Tudo isso é feito com muito amor. E quando a gente ora, busca a sabedoria de Deus, Ele nos dá. Ele nos dá. Então peça hoje a Deus para que você possa saber argumentar, a defender a sua fé. Então reflita em tudo isso que a gente aprendeu nessa aula. Como defender a sua fé? Esses homens que eu citei para vocês, eles morreram defendendo a sua fé. São pessoas que amaram tanto o Evangelho que deram sua própria vida para defender a palavra de Deus. E o nosso texto áureo de hoje se encontra lá em 1 Pedro 3,15. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Então, vamos estar sempre prontos para defender o Evangelho, defender a nossa esperança, a nossa salvação. Nós não podemos deixar as pessoas falarem mal do Evangelho, como eu falei. Então, vamos estar sempre preparados e consagrem a Cristo, consagrem, busquem do Senhor para que vocês possam saber defender a sua fé. Muito obrigada por ter assistido essa aula, que vocês possam ter uma semana abençoada. Não teve atividade, não tem problema nenhum. Não quis deixar uma atividade pronta para vocês, porque vocês vão saber o que vai acontecer. Então, um beijinho para vocês e um abraço quentinho do Olaf. Beijo, 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 beijo.